Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sei que eu já não apareço aqui faz um tempo, mas esse mês a gente vai completar 3 anos que a gente tá morando aqui em Portugal. Passou voando, gente. E eu quis aproveitar essa oportunidade para poder gravar o vídeo mais pedido de todos os tempos aqui com vocês, que é o vídeo contando o que a gente passou aqui em Portugal no ano passado. Que foi, assim, a nossa maior luta, assim, como... Não vou nem dizer como imigrante, a maior luta da nossa vida mesmo que a gente passou aqui em Portugal. E eu resolvi sentar e contar pra vocês. Eu cheguei a pensar, gente, em não gravar esse vídeo, não contar detalhes disso que aconteceu, porque eu fiquei me questionando muito sobre o meu propósito em contar isso, sobre o porquê de expor. E acabou que eu tava montando um roteiro pra poder contar tudo direitinho, anotando as datas de cada acontecimento e tudo mais. E hoje eu sentei aqui pra gravar sem nada disso, tá? Eu vou contando assim, conforme eu for lembrando mesmo. Eu acho que esse vídeo vai ter o mínimo de edição possível. Eu acho que eu vou acabar postando ele do jeito que sair. E é isso, vou contar pra vocês sobre a maior luta que a gente passou aqui em Portugal. Bom, vamos lá. A gente se mudou pra Portugal em outubro de 2022 e eu tava grávida da Rebeca. Vou só contextualizar vocês, né, até chegar no momento que as coisas começaram a acontecer. O nosso começo aqui foi muito difícil, igual o começo de qualquer imigrante. A gente não chegou a passar nenhum aperto, nenhuma necessidade, nada disso, mas foi um começo difícil. Normalmente, quando a pessoa imigra pra cá, ela tem mesmo um começo difícil. Porque você tá com muitas incertezas, você tá procurando casa, procurando emprego, você tem seus documentos pra tirar. Eu ainda tava grávida, né? Então, assim, a gente tava nesse ritmo, né, de resolver as coisas e tal. E aí, quando foi em abril de 2023, a Rebeca nasceu. E o primeiro ano de vida da Rebeca, a gente ainda tava nesse turbilhão, né? Não só por conta da imigração, mas por conta de ter um bebê novo em casa mesmo, né? Isso mudou o turbilhão. A parte de imigração começou a ir acalmando e veio aquele turbilhão de ter um neném em casa, eu sozinha, com o Cleiton trabalhando, lidando com as 3 crianças e casa, e enfim. Quando a Rebeca estava prestes a completar 1 aninho, em abril de 2024, a gente ficou pensando o que a gente fazia para comemorar o aniversário da Rebeca. Já que a gente não tem nossa família aqui, né? E aí a ideia que a gente teve foi de fazer um ensaio fotográfico. Eu vou ver se eu deixo algumas fotos passando aqui. Tem vídeo aqui no canal, tá? Do aniversário da Rebeca, e eu acho que eu mostrei algumas fotos no vídeo. A gente escolheu fazer um ensaio fotográfico pra poder marcar esse novo ciclo que a gente tava pra entrar, sabe? De vida mais tranquila. A gente já tinha nossa casa, a Cleiton já tinha emprego, a gente já tinha os documentos, a Lana já tava matriculada na escola. Então, assim, o aninho da Rebeca tava representando isso pra gente, sabe? O começo de uma fase mais tranquila, né? De quando passou aquela fase de chegada, de imigração e tudo mais, e pra gente tá já se adaptando ao país e tal. Seria uma forma de marcar o começo da nossa tranquilidade aqui, sabe? E também de marcar o aniversário dela, óbvio, né? E aí o aniversário dela foi no dia 27 de abril. Nós fizemos as fotos naquela mesma semana, se eu não me engano, no dia 23. E no mês de maio, já no dia 1º de maio, começou a nossa fase mais difícil aqui em Portugal. Vou contar pra vocês o que foi. A gente morava num apartamento no 2º andar, na verdade aqui chama 1º andar, né? E aí, em abril, se mudaram pra baixo da nossa casa 2 irmãs. E logo na primeira semana delas morando lá, uma delas bateu na porta lá em casa pra fazer queixa de barulho, né? Aí eu mostrei pra elas crianças, expliquei que eu tava sozinha com 3 crianças pequenas, pedi desculpas pelo barulho, enfim, isso numa sexta-feira. No domingo, a outra foi lá em casa se apresentar, bateu também na porta, se apresentou, falou que tinha se mudado pra baixo da minha casa e reclamou do barulho das crianças. Elas duas, elas foram bem educadas, elas falaram comigo, usaram palavras assim bem gentis, mas ao mesmo tempo elas também foram bem intolerantes, sabe? Ao mesmo tempo que elas estavam falando com uma certa gentileza, elas deixaram claro que aquele barulho não dava pra continuar, aquilo... Ao mesmo tempo que parecia que elas compreendiam, elas diziam, né, eu compreendo que você tem 3 crianças, eu compreendo que criança chora, mas você precisa entender que você tem vizinhos, e você precisa entender que seus vizinhos precisam descansar. Enfim, né, eu fiquei me sentindo assim meio acuada, né, nunca tinha acontecido isso. Uma das coisas que fez a gente gostar muito do prédio que a gente morava é que era um prédio bem barulhento, né, tinha bastante vida. Eu lembro que assim que a gente se mudou pra lá, a senhoria perguntava o que a gente tava achando, e a gente dizia assim, eu acho ótimo, porque a gente escuta cachorro latindo, a gente escuta móvel arrastando, a gente escuta criança brincando ou então chorando. É um prédio bem agitado e a gente gosta disso, tá? Isso nunca foi um problema pra gente. Cachorro latindo também, seja qual hora fosse. E aí teve essa situação, a gente comentou com a nossa senhoria, ela falou pra gente ficar tranquilo, que se não fosse depois das 10 da noite, antes das 7 da manhã, a gente não precisava se preocupar com isso e a gente ficou tranquilo. Quando foi no dia 1º de maio, eu tava muito feliz, porque
A Alana tinha sido convidada para o aniversário de uma amiguinha da escola, e seria a primeira vez que a gente ia num aniversário de criança aqui em Portugal, né? Ela tava toda boba, eu tava toda boba, enfim. E aí, quando o Cleiton chegou pra buscar a gente, que a gente abriu a porta, tinha um papel colado na porta. E ele tava com outro papel na mão, que tinha sido colado lá na porta do prédio. E aí a gente leu aquele papel, e eu fui levar a Alana nessa festinha, assim, arrasada, gente, destruída por dentro. Porque o papel dizia que eram nossas vizinhas e que elas estavam tentando, por meio daquele papel, comunicar sobre o barulho e tal. Eu vou ver se eu acho, eu tenho foto do papel, se eu achar eu vou colocar ele aqui pra vocês verem, aí você pausa o vídeo pra poder ler os absurdos que elas falaram. Então, assim, parte do que elas disseram ali fazia sentido, elas estavam fazendo queixa do barulho, criança chorando, eu entendo, não sei o quê, e parte do que elas falaram era mentira. E aí a gente já começou a pensar, nossa, mas que feio fazer isso, que desnecessário, difamando a gente dessa forma, sabe, publicamente, que qualquer pessoa pode chegar ali e ver e acreditar, sabe? Elas diziam no papel que a gente estava arrumando o nosso roupeiro às 11h30 da noite, batendo portas e gavetas. Ai, gente, isso foi só um dos absurdos, sabe? Quem conhece a gente sabe que desde quando ela nasceu, a gente sempre habituou todas as crianças a dormir cedo. No Brasil eles dormiam por volta de 7h30, 8 horas. Aqui a rotina deles é dormir por volta de 8, 8h30. E depois dessa hora não tem barulho na minha casa, não tem. É a hora da nossa higiene mental, sabe? A gente conversa, a gente assiste um filme, a gente namora, a gente cuida da nossa vida, né? É o nosso momento como casal. Então a gente não faz barulho. E aí o papel dizia isso, né? Que a gente batia portas e gavetas às 11h30 da noite. E aí a gente já começou a pensar que elas pudessem estar um pouco mal intencionadas, sabe? Em fazer aquilo. Me senti muito mal, me senti humilhada, mas eu não tinha a menor noção de que isso era só o começo. Aí o Cleiton falou com a nossa senhoria, e eles marcaram de bater na porta delas pra conversar, pra tentar se entender, né? Pra ver. Entrar num acordo de qual era o horário que elas precisavam mais, que houvesse silêncio, né? Contar sobre a nossa situação, nossa rotina de família e tal. E aí a nossa senhoria falou pra ele assim, olha, hoje não, porque hoje é teu aniversário. O aniversário do Cleiton é dia 2 de maio, né? Hoje é teu aniversário, vai comemorar. Amanhã, no dia 3, eu passo aí e a gente faz isso. O Cleiton já queria fazer isso na presença de uma outra pessoa, né? Pra evitar qualquer problema. E aí, quando foi no dia 3 de maio, não deu pro Cleiton ir na casa delas, porque a gente recebeu uma visita lá em casa. A campainha tocou e quando eu fui abrir, era a polícia. Sim, gente. Eu vim lá do Rio de Janeiro, eu vim lá da favela, do Complexo do Alemão, e nunca fui abordada por um policial aqui em Portugal. Não só essa, mas muitas outras vezes que eu vou contar. Mas essa foi a primeira, um policial bateu na minha porta. E aí ele disse que estava vindo por causa de queixa, de barulho, e pegou nossos nomes, nossos documentos, meu, do Cleiton, das crianças, falou sobre as reclamações e disse que a gente ia ser procurado pela CPCJ. E aí, para contextualizar você que está aí no Brasil, a CPCJ significa Comissão de Proteção a Crianças e Jovens. É como se fosse, aí no Brasil, o Conselho Tutelar, entende? A CPCJ aqui em Portugal equivale ao Conselho Tutelar no Brasil. E aí, esse policial falou isso, quando ele foi embora, eu peguei as crianças e corri lá no trabalho do Cleiton. Pra quem não sabe, a gente morava a 1 minuto de distância do trabalho dele, era só dobrar a esquina. Aí eu cheguei lá chorando, ele me acalmou e tal, enfim. E aí a gente passou a ficar nessa expectativa, né, no que isso vai dar. E aí, gente, o que sucedeu depois disso foi que elas começaram a tocar o nosso interfone. E nas primeiras vezes eu achava que elas estavam tocando porque estava muito barulho em casa, então eu falava para as crianças fazerem silêncio, ficarem quietinhas. E depois a gente foi observando que elas tocavam quando não tinha barulho nenhum em casa. Às vezes a gente estava sentada à mesa, assim, almoçando, e o interfone tocava. E era assim, gente. Coisa de 30 segundos tocando, até mais. Teve vezes da gente estar numa chamada com a minha mãe, e a minha mãe presenciar, né, o interfone tocando. Elas tocavam, assim, às vezes 2 vezes no mesmo dia, sabe? Era uma frequência, assim, aleatória. Às vezes elas tocavam e quando a gente olhava pela janela, elas estavam saindo no prédio. Então tocaram só porque passou por ali. Assim, a gente não entendia, sabe? Ao mesmo tempo que eu queria pensar que elas realmente estavam incomodadas com o barulho, e isso provavelmente estavam mesmo, ao mesmo tempo também não fazia sentido pra mim a forma como elas estavam lidando com aquilo, a forma como elas estavam revidando, sabe? Como se a gente estivesse fazendo algo contra elas, sendo que a gente estava só vivendo nossa vida. E aí, no mês de maio mesmo, a gente recebeu a primeira visita da CPCJ. Foi uma agente da CPCJ, né, uma doutora da CPCJ lá em casa, acompanhada de uma outra pessoa. E aí,
Ela pediu pra entrar, ela pediu também nosso nome, nossos documentos, fez algumas perguntas. Por que eu não trabalhava, por que o Theo não estava na escola. E nesse momento ela comentou comigo que elas estavam recebendo denúncias, mas ela não mostrou pra gente as denúncias. Ela só comentou que elas estavam ali porque receberam denúncias e que elas iam abrir uma investigação, não sei o quê. Depois disso, outros policiais foram lá em casa, tudo isso no mês de maio ainda, e esse policial ele entrou na minha casa, ele tirou foto dos cômodos da minha casa, e ele perguntou muito mais coisa do que os primeiros, perguntou por que eu não trabalhava, por que o Theo não estava na creche, perguntou desde quando o Cleito estava no mesmo emprego, qual mês a gente chegou em Portugal, né, pegou todos os nossos documentos e tal, e marcou pra gente ir na delegacia prestar um esclarecimento, marcou pro dia 26 de maio, se eu não me engano. Foi uma terça-feira que era a folga do Cleiton. E aí, gente, fomos, né? Pedimos uma amiga pra ficar com as crianças, levamos só a Rebeca e fomos na delegacia. Nesse dia, eu tive acesso pela primeira vez às denúncias que a gente estava recebendo. A gente não, né? Eles. Ele mostrou pra gente umas 3 denúncias, já. E as denúncias da CPCJ, elas são feitas por e-mail e são denúncias anônimas. Então, assim, eram suas vizinhas, Amanda, que estavam te denunciando? Gente, eu não sei. Eu não posso afirmar que as denúncias partiam delas. E do mesmo jeito que eu respondi isso ao policial quando ele me perguntou, é o que eu respondo pra vocês aqui. Não posso afirmar que as denúncias vinham delas porque as denúncias eram anônimas. O que eu posso fazer é relatar os fatos, e foi o que eu fiz pra eles. Eu falei que a nossa vida era muito tranquila, que a gente morou no mesmo prédio desde janeiro de 2023. Isso estava acontecendo em maio de 2024, né? E, gente, as denúncias ele mostrou pra mim e eram coisas, assim, absurdas. Absurdas. As denúncias diziam pais negligentes, 3 crianças, de idade aproximada tal, tal e tal, e as crianças andam sujas, largadas. Ai, eu achei que depois de tanto tempo eu ia conseguir falar disso sem chorar. Eu já comento disso com as pessoas sem chorar. Andam sujas, largadas, choram sem ser atendidas, choram muito, tem terror noturno, não são atendidas, têm comportamento selvagem, são privadas de convívio social, não frequentam a escola, passam fome. Era esse tipo de absurdo que tinha nas denúncias. E aí ele perguntou pra mim se aquilo era verdade, eu falei que não. E fui respondendo as perguntas que ele fazia, ele entrou em muitos detalhes da nossa vida. Eu praticamente apresentei pra ele todo o nosso planejamento financeiro. Ele quis saber por que só o Cleito trabalha, qual era o valor do meu aluguel, qual era o valor que eu pagava de água, de luz, de internet, tudo. Eu tive que expor pra ele todo o meu planejamento financeiro. Só o meu esposo trabalha por isso, isso, isso. Meu filho não tá na creche porque eu não quero. Eu tô em casa sem trabalhar porque eu optei por ser uma mãe presente pros meus filhos. Gente, eu fiquei mais de 1 hora conversando lá com ele. O Cleito ficou lá embaixo com a Rebeca. E quando o Cleito entrou foi um pouco mais rápido, porque ele só confirmou, né, com o Cleito as mesmas coisas que tinha falado pra mim. E... nossa Deus, esse dia tinha tudo pra ser o pior dia, sabe? De todo o processo que a gente passou, de tudo que a gente passou, tinha tudo pra ser o pior dia. Mas aí na volta da delegacia, na hora que eu entrei no carro pra ir embora, a gente ligou pra uma pessoa no Brasil, um amigo antigo que a gente não falava há muito tempo. E acabou que a gente ficou conversando com ele até umas 9 da noite daquele dia, sabe? Pronto, contamos sobre a situação, ele também contou algumas coisas sobre a vida dele. E a gente conversou muito, riu. Inclusive elas tocaram o nosso interfone enquanto a gente estava na ligação, porque elas devem ter escutado a gente rir bastante. Devem ter pensado assim, são malucos. Acabou que foi um dia bom, foi um dia que terminou bem. A gente levou as crianças no parquinho e pronto. Depois disso eu procurei uma assistente social. Eu nunca tinha procurado assistente social aqui em Portugal, mas eu procurei ela pra saber o que eu podia fazer em relação a isso. Eu comentei com ela sobre as denúncias, sobre o interfone, sobre o papel colado na minha porta, e eu falei pra ela, o que eu posso fazer? Existe alguma coisa que eu possa fazer? É necessário que eu faça alguma coisa? Que atitude que eu preciso tomar? É possível que eu me defenda disso, de alguma forma? É necessário que eu me defenda disso? E aí ela conversou comigo, me tranquilizou, ela disse que conhecia a agente da CPCJ que estava no meu caso, e falou pra mim assim, só o que você pode fazer é continuar vivendo sua vida. Ela vai fazer o trabalho dela, ela vai fazer a investigação dela, e ela vai concluir que é um mal-entendido e que vocês são uma família normal, funcional, que é o que eu tô observando aqui. Quando eu fui lá no escritório dela, eu fui com as crianças, né? E ela falou que eu tô observando aqui, que você é uma família normal e tal. E aí ela vai arquivar o seu caso. Aí eu fui embora de lá, assim, tranquila, né? Pensando, poxa, então a próxima vez que ela vier aqui em casa, ela vai ver que tá tudo bem e vai arquivar o meu caso. Não, gente, não. Não foi isso que aconteceu. A CPCJ continuou indo lá em casa,
Acho que uma vez por mês eles iam lá. Umas 2 vezes ela foi com a visita agendada, porque ela marcou pro dia que o Cleito estaria em casa de folga, né? Que queria conversar com o Cleito também. E as outras vezes ela foi de surpresa, sem avisar. A polícia também ia na nossa casa uma vez por semana, assim. Teve semana que eles foram 3 vezes. No meu aniversário do ano passado, meu aniversário caiu num sábado, se eu não me engano. A polícia foi lá em casa no sábado e no domingo. Tinha uns amigos nossos que foram passar o fim de semana com a gente lá em casa e eu acho que eles ficaram traumatizados, nunca mais vieram. Porque eles atenderam a porta pra polícia 2 vezes. E é isso. E aí o policial foi na escola da Lana. E aí quando eu comentei com a gente da CPCJ que a polícia tinha ido lá, ela estranhou. Ela falou pra mim, isso é muito estranho, porque normalmente quem assume esses casos somos nós. E só há intervenção da polícia se for solicitado por nós. E eu não solicitei a intervenção da polícia. Então é muito estranho que a polícia tenha ido na escola. E aí eu falei pra ela, se você acha estranho, minha querida, eu acho mais ainda. Pra mim tudo isso que tá acontecendo é muito estranho. E era assim, a polícia ia lá em casa, dizia que havia queixas de barulho. E aí eu mostrava pra eles o motivo do barulho. Nem sempre tinha barulho, tinha vezes que a polícia chegava lá em casa e não tinha barulho nenhum. No meu aniversário, por exemplo, a polícia bateu lá 8h30 da manhã num dia e, se eu não me engano, mais 9h30 no outro. O barulho que teve de manhã foi as crianças acordando, cantando parabéns pra você, um barulho normal. No dia seguinte, nem esse barulho a gente deixou fazer, mas era a nossa rotina. E aí eu nem preciso dizer que cada dia que eles iam lá em casa, eu ficava mal, eu chorava muito, eu ligava pro Cleito ir lá. Chegou um ponto, gente, que eu já não queria atender os policiais. Quando eu via o carro parando lá na rua, eu já ligava pra ele e ele vinha e chegava praticamente junto com os policiais e atendia eles, porque isso estava bem pesado pra mim, bem difícil. Você vê tudo aquilo pelo qual você lutou, tudo aquilo pelo qual você mudou a sua vida, sabe? Que são os nossos filhos. A gente saiu do nosso país, de perto da nossa família, da nossa segurança, pra poder vir pra esse lugar, recomeçar a nossa vida aqui, sabe? A gente fez isso por eles. E aí ver isso sendo pondo à prova, sabe? A gente tendo que se provar como pais, como cuidadores dos nossos filhos. Isso foi muito difícil, gente, muito difícil. E uma das coisas que dificultou muito essa fase que a gente passou eram as pessoas à nossa volta, que não se conformavam da gente não fazer nada. Então as pessoas diziam que a gente tinha que tomar uma atitude, que a gente tinha que revidar, que a gente não podia aceitar isso calado. O pessoal no trabalho do Cleito falava muito isso pra ele, tanto brasileiros quanto portugueses, tá? Ninguém se conformava que a gente não fizesse nada. Vocês têm que descer lá e tocar o interfone delas também. Chama a polícia e manda bater na porta delas também, que elas precisam ver como que é bom e tal. E as pessoas diziam assim, Deus só vai agir a favor de vocês quando vocês mostrarem uma atitude. Vocês precisam se posicionar pra defender a família de vocês, os filhos de vocês têm que fazer alguma coisa. E a gente não pensava assim. E eu conversava com o Cleito e dizia, eu não tenho nada que eu queira fazer nesse sentido, eu quero seguir a minha vida, eu não fiz nada contra ninguém. Não é possível. E aí, uma das coisas boas que eu posso dizer que aconteceu com isso tudo foi que a gente se aproximou muito de Deus, sabe? A gente tava muito frio quando a gente veio pra cá, pra Portugal. Eu falo que o Cleito fazia uma pirraça com Deus, de que só ia pra igreja se ele pudesse folgar os domingos, se ele arranjasse um emprego que ele folgasse domingo. Então a gente não ia pra igreja, não é segredo pra ninguém. E logo quando isso tudo começou, no mês de maio ainda, eu fiz um jejum com 2 amigas minhas do Brasil, a gente fez um propósito de oração sobre essa situação. E aí, uma dessas amigas, que eu posso dizer que é minha intercessora, assim, de particular, ela falou pra mim assim, amiga, orando por você lá em casa, a única coisa que o Senhor falava pra mim era sobre Ana, mãe de Samuel. Ana, se não fosse Penina infernizando a vida de Ana, ela não iria se derramar diante de Deus e clamar por um filho. E nunca veria nenhum Samuel. Então, assim, eu não sei por que essas vizinhas estão se levantando na sua vida como se fosse Penina. As vizinhas, a situação em si, né? Mas que seja uma oportunidade de você se quebrantar diante do Senhor, clamar a Deus, porque eu creio que dessa situação vai nascer um Samuel. E assim, né? Espiritualmente falando, né, gente? Daqui dessa barriga não sai mais neném nenhum. Mas aquilo fez muito sentido pra mim, pro Cleito também, quando eu contei pra ele. E a gente começou a buscar muito em Deus, sabe? A princípio a gente buscava em Deus uma resposta, uma saída, uma direção. Era o que a gente buscava em Deus. Senhor, não é possível, não é possível. As pessoas estão dizendo que a gente tem que tomar alguma atitude. O que a gente tem que fazer? Eu vou fazer qualquer coisa só mediante a sua vontade, a sua direção. E começamos a buscar uma direção de Deus, começamos a buscar. E o Senhor não nos respondeu com direção nenhuma. Ele só nos respondeu com a presença dele. E a presença dele bastou, sabe?
Quando a gente começou a buscar em Deus uma direção, quando a gente começou a buscar em Deus o que era pra gente fazer, porque a gente não queria agir da forma que as pessoas aconselhavam, a gente queria saber qual era a vontade de Deus. Ele não respondeu vontade nenhuma, ele não respondeu direção nenhuma, ele só respondeu com a presença dele. E uma vez que a gente experimentou a presença de Deus real na nossa casa, a gente não precisou mais de resposta, a gente não precisou mais de direção, de saída. A presença dele bastou. E se tem uma coisa que hoje me motiva a querer contar essa situação que a gente passou, é pra dizer isso pra você, sabe? Que a presença dele basta. Basta, gente, basta. Uma vez que a gente tem a certeza da presença dele, a gente não precisa ter mais nada. Isso é muito real, isso é muito real. Quando a gente lê isso na Bíblia, parece uma coisa muito linda, muito filosófica e muito distante da nossa realidade, sabe? É algo que a gente admira, mas que a gente não imagina que dá pra viver isso. Mas a gente viveu. Viveu. E é por isso que eu posso afirmar isso pra vocês. Eu lembro que a gente conversava em casa e falava assim, olha, se essa polícia vir aqui levar a gente preso, eu só quero que essa presença vá comigo. Que nem os homens na fornalha, né? Que tinha um quarto homem, era isso que a gente conversava em casa. Não importa se eu for sair dessa situação, se eu não vou. Não importa. Não importa, a gente realmente não importava. E aí começou a não fazer mais sentido conversar com ninguém sobre isso. A gente se fechou bastante porque ninguém entendia. Ninguém entendia a paz que exalava assim da gente, sabe? A paz que exalava da nossa casa. A paz que exalava das nossas palavras, assim. Não fazia sentido. E era a presença de Deus. E as denúncias continuaram, e a polícia continuou vindo à nossa casa. E a gente orava muito pela vida delas, muito, muito, muito. Eu falava pro Cleiton que eu não podia me conformar que isso virasse uma briguinha de vizinho. Não, não. Não, elas não estão cruzando o caminho com pessoa qualquer, sabe? Elas estão cruzando o caminho com filhos de Deus. Precisa ser diferente. Elas precisam sentar pra conversar e ficar perdido. O que a gente faz mais contra eles? O que mais que a gente pode fazer? E a gente orava muito por elas, muito. Eu falava pra Deus assim, Senhor, se essa foi a maneira que o Senhor encontrou de chamar a atenção de algum filho teu, pra clamar pela vida delas, pra se colocar na brecha pela vida delas, porque o Senhor quer atender, o Senhor quer operar um milagre na vida delas. Então eis-me aqui, o Senhor encontrou essas pessoas pra fazer isso. E a gente orava muito por elas, orava muito. Em todas as áreas da vida delas. Eu não orava mais a Deus para que elas se mudassem de lá, nem para que a gente se mudasse de lá. Não orava mais a Deus para que essa situação resolvesse, para que a polícia parasse de bater lá em casa. Eu só pedia a Deus que elas tivessem a oportunidade de experimentar dessa presença que a gente sentia, sabe? De Deus. Porque eu pensava, uma pessoa que tenha Deus no seu coração, ela não é capaz de fazer uma coisa dessa. Isso que elas estão fazendo contra a gente é o que elas têm para oferecer, sabe? E o que eu tenho para oferecer? É revidar, é pagar na mesma moeda. Não pode ser, gente, não pode ser. Então o que a gente teve pra oferecer pra elas foi muita oração, foi muito clamor, sabe? A polícia ia lá em casa e eles falavam assim, olha, se nós continuarmos a vir aqui, vamos ter de multá-los. E aí a gente perguntava, mas é uma multa por excesso de denúncia? Não tinha por que querer multar a gente, sabe? E aí a Nossa Senhoria foi tentar nos ajudar, conversou com elas, e elas pegaram o contato da Nossa Senhoria e passaram a infernizar a vida dela, sabe? Ligavam pra ela pra fazer queixa da gente. Aí teve um sábado de manhã que a minha senhoria me ligou, era umas 8 e pouca da manhã, e ela falou, então, Amanda, o que se passa? Eu falei, não se passa nada, bom dia, tá tudo bem. Ela falou, olha, Amanda, tuas vizinhas já estão a chamar a polícia. Porque elas dizem que não é possível dormir até mais tarde por causa do barulho da sua casa. E eu falei, a gente acabou de acordar. Eu tô sentada na cozinha com as crianças tomando café. E aí ela falou pra mim assim, Amanda, você quer me fazer acreditar que as tuas vizinhas vão acordar às 8h30 da manhã num sábado pra tramar contra a sua vida? Eu falei, é exatamente isso. Ela falou, eu não posso acreditar. E aí eu lembro que eu respondi ela aos prantos, assim, eu falei, olha, se a senhora não pode acreditar no que eu tô falando, não me resta falar mais nada. Só me resta procurar casa e sair daqui. E essa foi a última vez que eu falei com a minha senhoria. Desde então ela não voltou a falar comigo mais, só o Cleito que falava com ela. E ela disse que as vizinhas falaram pra ela nesse dia
que eu escuto quando elas vão chamar a polícia. E aí eu faço as crianças se calarem pra polícia não flagrar. Olha o nível, gente, olha o nível. Ai, meu Deus. O que mais que aconteceu? E aí aconteceu a volta às aulas de setembro, né? O mês de setembro foi o mês mais difícil, a polícia ia lá em casa muitas vezes, a CPCJ estava indo lá em casa muitas vezes. A polícia foi na escola conversar com a professora da Alana, a CPCJ foi na escola conversar com a professora da Alana mais de uma vez. A CPCJ foi até os meus vizinhos também, e aí a gente foi muito surpreendido com essa visita deles aos nossos vizinhos, porque tinham pessoas que a gente conhecia e que conheciam a gente, mas que disseram pra CPCJ que não faziam ideia de quem a gente era. E uma outra vizinha com quem a gente tinha pouquíssimo, pra não dizer nenhum contato, a gente só dava bom dia. Ela foi uma verdadeira advogada nossa, quando a CPCJ bateu a porta dela. Ela bateu a porta da minha casa, era a pessoa que eu menos falava no meu prédio, assim. Ela bateu a porta da minha casa e disse, olha, eles bateram na minha porta pra perguntar por você e não fui eu que te denunciei, tá bem? Aí eu falei, tá bem. E aí ela disse, o que eu falei pra eles foi isso. Você é uma mãe cuidadosa, amorosa, que as crianças estão sempre limpinhas, cheirosinhas, unha cortada, são educadas. Olha, como Deus levanta pessoas, sabe? Pra falar em nosso favor, pra advogar em nosso favor. O que foi engraçado nesse dia é que eu fui abraçar ela chorando, ela me empurrou, não quis abraço não. Ela só falava assim, olha, não chores, que tu não tens culpa de nada. Não quero que chores, você não tem que se preocupar com isso. E aí, quando foi voltar às aulas, a Alana mudou de professora, e a professora dela marcou uma reunião individual com cada um dos pais pra conhecer, né? E no dia que eu fui conhecer a professora dela, a CPCJ tinha ido na minha casa, então era um daqueles dias que eu ficava bem abalada e eu não conseguia me conter. Eu contei pra ela toda a situação, comecei a chorar. E eu acredito que essa conversa com a professora da Alana foi uma mudança, assim, só foi uma virada de chave, sabe, nessa situação que a gente tava passando. Porque ela virou pra mim e falou assim, olha, Amanda, eu vou te dar uma tarefa de casa. E a próxima vez que eu te encontrar aqui na escola, eu vou te cobrar se você fez. Eu quero que você ligue pra CPCJ, peça pra falar com a agente responsável pelo seu caso e diga pra ela que agora as suas crianças estão sim precisando da ajuda deles, da proteção deles. Mas não pelo que você tá sendo denunciada, mas pelo que vocês estão enfrentando por causa disso. Vocês estão perdendo a liberdade dentro da própria casa. As suas crianças não podem brincar, não podem se comunicar, não podem fazer barulho, não podem fazer nada dentro da própria casa. Estão sendo privados. Eu expus muita coisa pra ela, né? Que eu tava sem coragem de descer pra brincar com eles no pátio ali do prédio e tal, porque eu sabia que todos os vizinhos viam a polícia batendo lá em casa várias vezes por semana, né? Então a gente tava ficando muito em casa, eu com as crianças. Quando o Cleide chegava, ele chegava cansado, pegava as crianças e ia pra rua, a gente ficava com eles no parquinho até quase a hora deles de voltar pra eles dormir. E aí ela falou isso, seu esposo não tá tendo descanso, vocês não estão tendo sossego na própria casa de vocês, suas crianças estão convivendo com visitas constantes da polícia, e isso não é saudável pra ninguém, né? Mas principalmente pra crianças, e é isso que você vai falar, que as suas crianças estão sim precisando de ajuda, mas por causa disso. E aí eu tomei coragem e fiz o que ela disse pra eu fazer, porque de todos os conselhos que me deram, esse foi o que mais fez sentido. Eu liguei pra lá e eu falei isso. E aí logo depois disso as agentes da CPCJ foram lá em casa, eu conversei com mais detalhes sobre isso, falei, olha, isso tá muito ruim pra gente, tá mexendo com o meu emocional, tá afetando as crianças também, as crianças morrem de medo quando a polícia bate aqui, eles começam a chorar. E eu não tenho liberdade com eles, eu acordo eles no fim de semana, que final de semana era quando tinha elas mais a polícia lá, né? Eu acordo eles no sábado e falo, olha só, criança, vamos brincar de fingir que não tem ninguém em casa. Era assim, gente. E eu lembro que teve um dia, a gente recebeu uma visita lá em casa, a Rita, uma amiga nossa desde o Brasil. Ela veio passar uns dias com a gente lá em casa pra me dar esse apoio, porque ela sabia que eu tava muito mal. E aí no sábado que ela passou lá em casa, a gente acordou, recebeu uma visita em casa, que eu chamei uma portuguesa pra ir lá em casa, que eu queria que ela flagrasse a polícia indo lá, que ela disse que ia conversar com eles, né? Mas por acaso, nesse sábado, a polícia não foi. E aí depois que ela foi embora, a gente arrumou as crianças e fomos almoçar fora. A Rita, eu e as crianças. Aí a gente almoçou fora, depois levamos as crianças no parquinho, depois passamos na casa dessa moça que visitou a gente de manhã, era mãe de uma amiguinha dela da escola. Aí as crianças brincaram lá na casa dela e viemos embora já quase na hora de dormir. Nesse dia, foi dia 15 de setembro, um sábado, a CPCJ recebeu uma denúncia anônima, dizendo que as nossas crianças passaram o dia inteiro gritando, pedindo ajuda, e não foram atendidos pelos seus progenitores, porque eles estavam sozinhos em casa, largados sozinhos. Aí eu mostrei pra elas fotos, né, do dia.
Expliquei que as denúncias não faziam o menor sentido. Eu tava acompanhada nesse dia, a gente nem tava em casa nesse dia. E aí ela começou a acreditar em mim, finalmente. Eu acho que desde o começo ela acreditava, né? Era o que ela dizia isso pra mim. Ela dizia, Amanda, eu venho aqui na sua casa e o que eu me deparo aqui é uma família normal, uma família funcional, mas eu tenho que fazer o meu trabalho. Vocês passaram de 10 denúncias. A gente acompanha casos aqui muito mais sérios e que não chegaram a tantas denúncias assim. No caso de vocês não tem nada, mas passam de 10 denúncias, então a gente precisa investigar, né? E aí, quando eu falei pra ela tudo que a professora dela tinha falado, do que ela me disse pra falar, né, do que a gente tava passando, ela falou, olha, eu agora vou ajudar você. A minha senhoria já tava querendo marcar uma reunião de condomínio pra conversar com as outras pessoas, saber o que tava acontecendo, e elas falaram, se essa reunião for marcada, a gente vai comparecer. Vai ser pra falar em sua defesa, vai ser pra falar que a gente tá investigando vocês e que a gente não tá encontrando nada. E eu acho que elas foram no trabalho da minha senhoria, conversaram também com ela. E pronto. Outra data que eu preciso mencionar nisso tudo foi no começo de outubro. A gente tava... Sempre quando a gente sai de noite com as crianças de casa, a gente espera eles dormirem pra poder vir pra casa e botar eles direto na cama. Nesse dia a gente tava muito mal, e andando de carro com as crianças já dormindo, conversando, o Cleiton falou assim, vou te levar num lugar. Aí ele me levou num lugar alto, que tem aqui em Leiria, que dá pra ver a cidade inteira, tem um restaurante lá, Matinho de Noca. E aí ele falou pra mim assim, olha, meu sonho é trazer você aqui nesse restaurante, só eu e você. Mas enquanto a gente ainda não pode, eu trouxe você pra jantar aqui no estacionamento do restaurante. É tipo um... Não é um estacionamento, né? À frente ali do restaurante tem uma parte que tem vista pra cidade. A gente parou o carro ali, pedimos uma pizza. E aí comemos uma pizza ali sentado no capô do carro enquanto as crianças dormiam. Foi meu primeiro date com o Cleiton aqui em Portugal. A sós, que as crianças estavam dormindo no carro. Aí nesse dia, enquanto a gente esperava a pizza chegar, a gente vendo ali a cidade inteira de lá do alto, a gente começou a orar. E naquele dia a gente sentiu que alguma coisa estava rompendo no mundo espiritual, sabe? A gente clamou pela vida delas. E a gente clamou pela nossa vida. E a gente clamou pela cidade de Leiria, pelo país de Portugal. A gente começou a cair a nossa ficha, sabe? De por que a gente tá nesse país. O que Deus quer com a nossa vida aqui. Qual que é o propósito de Deus, sabe? A gente começou a se atentar pra isso. Que até então a gente tava tão envolvido com as coisas que a gente tava passando que a gente não tinha parado pra pensar nisso. Mas naquele dia a gente despertou, sabe? E a gente clamou pela vida delas. E eu creio que foi naquele dia que algo rompeu. Que eu acho que uma semana depois a gente recebeu a notícia de que elas tinham se mudado. E aí a polícia nunca mais foi lá em casa, a CPCJ continuou aí, mas em maio desse ano elas arquivaram o nosso caso. A gente tinha ido lá, elas chamaram a gente pra ir lá em outubro do ano passado, aí falaram que ia continuar acompanhando a gente até maio, mas nunca mais foram lá em casa, nem ligaram, nem nada. Quando foi em maio elas chamaram a gente pra ir lá, aí disseram que desde outubro não teve mais denúncias, e por causa disso elas iriam arquivar o nosso caso. Então de maio do ano passado até maio desse ano, nós éramos investigados pela CPCJ e também pela polícia de Leiria. E foi isso que a gente passou. Mas o que eu conto pra vocês aqui, como vitória nessa situação toda, não é o fato delas terem ido embora, não é o fato da gente ter tido nosso sossego. A maior vitória pra mim foi conseguir encontrar paz no meio desse furacão que a gente viveu. E saber o quanto que Deus tocou a vida das pessoas que estavam à nossa volta, enquanto a gente passava por isso, sabe? São inúmeros relatos que a gente tem de pessoas que a gente escolheu expor a situação, escolheu abrir, contar, pouquíssimas pessoas, mas todas elas foram tocadas por Deus através do que a gente estava contando, do que a gente estava passando. Deus falou com cada uma no seu individual, na situação que estava passando na sua vida. A Rita, quando foi lá em casa, disse que foi profundamente tocada por Deus, convivendo ali com a gente, vendo a forma que a gente lidava com isso. Minha mãe, minha sogra, meu pai, enfim, as pessoas mais próximas ali, algumas amigas mais próximas que sabiam do que a gente estava passando. E eu penso que se Deus tinha um propósito com tudo isso que a gente passou, eu acho que esse propósito aconteceu, sabe? A gente despertou pro nosso propósito aqui nesse país, a gente tá numa igreja, e hoje em dia a gente sabe o que era o Samuel que tinha pra nascer. Porque a gente entrou no ministério infantil aqui da igreja, isso é história pra outro vídeo, gente, já falei 40 minutos. A gente entrou no ministério infantil, e hoje a gente sabe por que Satanás tentou tocar nossos filhos. Porque hoje a gente tem conseguido tocar os filhos das pessoas, com o amor de Deus. Mas isso é história pra outro vídeo. Se você escutou até aqui, muito obrigada. Deixa um comentário aqui, deixa um like, manda esse vídeo pra alguém, tá bom? E eu vou ver se eu consigo gravar mais vídeos pra postar aí esse mês, pra comemorar nossos 3 anos de Portugal. Se você quer que eu grave mais vídeos, comenta aqui, que eu volto, tá bom? Beijo, tchau!